Mas muita gente, quando a gente anunciou você aqui, falaram que você é coach, cara. Não, Você é coach. não sou. Que eu até quase desmarquei, porque, né? A regra número 1 aqui do Clube da Luta qual que é? Não chamamos coach, cara. A única Não, vez não sou que um coach. coach veio convidado por outro, deu merda e foi chato o papo. Foi chato. É. Não, eu não sou coach. Na verdade, assim, pra ser coach tem que ter formação em coach. Eu não tenho. Na verdade, o que acontece? Até vamos dar um contexto histórico, então, da origem do canal, quando eu usava máscara. Quando eu era jovem, por que o nome é Nerd Sedutor? Quando eu era jovem, eu gostava tanto de ficar na frente do computador jogando jogos eletrônicos, e aí eu fazia parte de várias comunidades, inclusive a DAB, um abraço pra DAB, eles pediram, cara, manda um abraço pra DAB, que era uma comunidade de Dota All Stars, que é um jogo eletrônico, né, jogo de internet, e eu jogava, eu era mais ou menos da panelinha daquela comunidade, e ali eu jogava com eles, só que eu era o cara que gostava de ir pra balada, e eu sempre fui desenrolado. A maioria dos caras que ensinam sedução na internet, eles eram tímidos, e eles estudaram, se tornaram sedutores. Eu não, eu posso dizer que eu aprendi, porque na época que eu já sou mais velho, né? O pessoal não sabe a minha idade, eu tenho 37 anos já, eu pareço um pouquinho mesma idade que eu. parecia um pouquinho mais novo. Mas assim, tu foi solteiro, saiu. Cara, meu... Ele tava falando, você não sei porque você olhou pra mim. Eu olho pra Você mim... entregou, eu tinha Não, confiado. não é. Ele tava, Não, é porque o sempre que eu assunto falo a tava minha idade, fluindo. você me olha com Eu fiz questão de olhar olhar pro lado. de ironia. Eu gostaria que você mudasse seus modos e aceitasse que eu sou um cara que não pareço a idade que eu tenho. Conservado, Eu tenho conservado. 37. Posso parecer que tenho mais? Posso. Mas eu tenho 37 que eu vou fazer. Novembro eu faço 38, cara. Só que dessa vez eu olhei pro outro lado, cara. Não, você fez assim. Ó. Tô mentindo? Ele não fez assim? Ó. Minha visão periférica não funcionou. Não aqui, funcionou? Não quero me complicar. Gostaria que você parasse, tá bom? Obrigado. Então, mas quando você tem 37, você falou quando você era mais novo. Isso. Não tinha conteúdo de sedução, né? Não tinha na internet na nossa época. Tinha quando- uns filmes, né? Que. Lembra? É. Uns filmes que o cara ensinava o outro, lembra? Mas que assim, hoje tem muito conteúdo, tem livros, né? Tem cursos, tem canais. Eu lembro quando era mais novo, tinha um livro que era. The Game. O Corpo Fala, não é? Ah, o Corpo Fala. Corpo Fala. The Game também? The Game era do Mystery, foi o cara que Ah, desenvolveu não, um isso não. reality show nos anos. Ah, é? No começo dos anos 90, se eu não me engano, que trouxe esse contexto de sedução. Depois a gente pode falar sobre isso. Enfim, na minha época não tinha essa. Então eu tinha que botar a cara. Você trocar ideia com os amigos, né? Exato. E eu era o mais feinho, eu era magrelo, dentuço. E Floripa, você já foi pra Floripa? Porra, só Você tem viu? gente linda lá. Só tem cara bonito. Meus amigos eram tudo loiro, de olho verde. Surfista. Então o que eu fazia? Eu falei assim, cara, eu tenho que aprender como desenrolar pra, cara, ou pegar o rebote ali, pegar uma sobra. E aí que comecei a entender que a atitude contava muito. É Então eu verdade. saía com os meus amigos pro shopping, eles todos bonitão. E aí o cara que é bonito, ele não faz esforço muitas vezes, né? Ele não precisa. Então o que eles faziam? Ó, lá tem 3. Saía eu e 2 amigos. Os 2 fortes e o magrelinho no meio. Lá tem 3. Então, acho que eu vou lá. E eu ia lá, e eu abordava as meninas, e eu convidava as meninas pra virem conversar com a gente e tal. Ó, a gente tá ali tomando um refrigerante e tal, vamos ali conversar com a gente, vai ser bem legal. E aí elas vinham. E às vezes eu ganhava por conta da iniciativa, por eu ter tomado a atitude. Opa, iniciativa conta. Aí depois comecei a entender que os meus amigos ficavam fazendo marra e não falavam. E eu, papai, sendo engraçado e conversando. E aí eu ganhava uma, às vezes. E aí, opa, ser engraçado e falar e ter a lábia, conta. Então eu comecei a me arrumar um pouquinho melhor que os meus amigos. Meus amigos saíram da academia com regata, sempre achei regata feio, eu era magrelo, não podia usar. Comecei a botar umas roupinhas mais alinhadas, fazer um estilo próprio. Comecei a ver que dava resultado. Então comecei a melhorar vários aspectos da minha personalidade e da minha postura para eu começar a ter resultados, para conseguir ganhar uma coisa. E comecei a aprender muito. E aí eu era de sair. E aí eu jogava jogos eletrônicos e saía. Jogava jogos eletrônicos e saía. E aí muitas vezes eu voltava das festas à noite, logava no computador, botava o fonezinho de ouvido, entrava no grupo com os meus amigos. Fala galera, beleza? Vim jogar aí com vocês. Tem vaga? Assim, onde é que você tava? Eu tava na balada hoje, fiquei com 3, hoje fiquei com 4, com 5. Os caras falavam, que isso, mano? Nunca fiquei com nenhuma. Como assim você ficou com 5 hoje? Por quê? Porque a galera é nerd, entendeu? Os caras não tinham, os caras viviam no computador, não tinha essa relação, né? E aí... O nerd até sempre foi um xingamento porque era um cara que Na nunca, nossa época era nunca bastante pegava isso. mulher, era um cara que era retraído e tal. E hoje em dia ser nerd virou outra coisa, né? É, exatamente. E aí os caras começaram a me incentivar a dar dicas. E aí eu comecei a escrever, lá na época do Orkut ainda, artigos sobre sedução. Passo a passo de como agir numa balada, numa rave, por exemplo. Vamos falar de balada, então. Tá. Aí eu comecei a ensinar isso pra galera.
Cara, quando eu dei por conta, os meus artigos, eles foram compartilhados em vários fóruns de Orkut, comunidade do Palmeiras, comunidade de filme, de série. E aí teve editora... Mas eram coisas bem básicas no começo? Eram coisas básicas, né? Porque eu tinha basicamente só as minhas experiências. Nunca tinha estudado um conteúdo teórico sobre isso. Então eu compartilhei. Mas assim, ó, comecei a receber depoimento e relatos de pessoas falando, cara, usei aquela que tu falou e realmente deu certo, cara. E aí começou a repercutir tanto que vieram editoras atrás de mim para eu escrever livro, mas na época eu não imaginava viver disso ou trabalhar com isso. Aí só anos depois que eu decidi criar o canal, né? E eu pensei, poxa, vou criar um canal sobre aquilo que eu ensinava, sobre sedução. Vamos ver se dá certo. E aí começou o projeto. Ó, antes de falar sobre dicas da balada, Tá. falar sobre